Pessoal, aqui é o professor Fábio Gentilin e essa é a nossa aula número 2 de microprocessadores e microcontroladores. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, nessa aula nós iremos dar então sequência na aula anterior, onde nós tivemos ali uma primeira oportunidade em falar sobre essas tecnologias. Então aqui nós iremos abordar principalmente o tema faz sentido com relação à arquitetura e o set de instruções de um microcontrolador, né, que é o conjunto de instruções, né? Nós falamos ali um pouquinho disso na semana passada, né? Falamos sobre um pouco sobre uma visão geral, né? E que aqui será então o momento de explanar um pouco mais. Muito bem. Só para a gente poder recapitular um pouquinho, né, nós falamos ali sobre as principais diferenças entre os microprocessadores e os microcontroladores. Vocês se lembram? Então, num cenário onde nós precisamos processar dados, né, seja no uso de uma ferramenta mais específica, né, no caso de um microcontrolador, nós temos um propósito um pouco mais específico, quando nós pensamos num sistema embarcado, né? Então, existem, diria assim, diversos equipamentos que dependem, do uso de uma aplicação específica, uma aplicação que não permite, eu diria assim, muitas alterações, né? Pouco flexível, né? Então, imagine que você tenha a figura de um drone, né? Hoje todas as pessoas assistem com naturalidade o uso de drones, né? Bastante comum, né? Nos últimos anos, isso aí se popularizou bastante. E esse tipo de equipamento, né, o drone, ele possui toda uma interação muito grande em termos de hardware e software. E esse software nós chamamos de firmware, tá? Firmware. Firmware seria aí, no caso, o sistema operacional, seria o software, né, do sistema embarcado. E como que esse software interage com o hardware desse equipamento? Então, ele não tem muitas possibilidades de você alterar a estrutura, né? Por conta de que o hardware, ele é finito, ele não foi projetado para que fosse substituído com frequência, né? Então, por isso que é um uso específico, né? Quando adotado aquele modelo de microcontrolador, por exemplo, para um drone, né, para um sistema embarcado, nesse caso do exemplo do drone, então ele já foi pensado em ter o melhor desempenho possível baseado naquela finalidade. Então, ele tem ali um propósito específico no qual o projetista define a utilização do tipo de microcontrolador, a sua melhor capacidade possível, né, para responder no tempo, de acordo com a dinâmica de funcionamento, entre outros critérios ali, né, relativos àquela aplicação. Por isso é muito específico, né? Então, a mesma situação, a mesma ideia se dá quando nós utilizamos um microcontrolador, no caso, para aplicação de um controlador lógico programável. Então, é bastante comum, se você tiver contato, né, com a eletrônica de um controlador lógico programável, e você tiver como desmontar esse dispositivo e olhar, e ele é fabricado normalmente utilizando microcontrolador. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui, eu não tenho aqui comigo, mas eu conheço, por conta da manutenção que eu já prestei nesse equipamento, uma plataforma de um fabricante Allen Bradley, bastante conhecido aí, utiliza, né, uma CPU L23E QB1B. Aí é o modelo da CPU, né, do equipamento. É um CLP de base compacta, né, de médio porte, e ele roda ali
uma estrutura muito próxima ali da família ControlLogix, né? É um CLP já muito interessante, né? Então, eu diria assim, de médio porte, com capacidade de expansão e tudo mais, né? E ó, esse dispositivo, com toda essa responsabilidade, com todo esse porte, ele utiliza um microcontrolador de tecnologia ARM. Então, só para vocês terem um parâmetro, ele é de 32 bits, né? Então, o poder de um microcontrolador desse, com a responsabilidade, né, de um processo industrial. Então, para a gente ter essa ideia. Então, muitas vezes a gente vai lá e pensa assim, eu tenho aqui um microcontrolador de 32 bits, isso só serve para fazer brincadeira. Não, não. Componente muito poderoso, né? O que vai fazer a diferença entre ele ser um brinquedo e um controlador industrial, né? Que pode custar ali dezenas de milhares de reais, né? Dentro de um pequeno equipamento. Isso, a diferença que vai fazer é a sua implementação, né? E o software que você vai embarcar nele. Então, tudo isso aí faz maior sentido quando a gente coloca na prática, tá? Portanto, a ferramenta é muito poderosa, né? Os recursos de um microcontrolador aplicados aí dentro de um ambiente industrial ou mesmo um controle de injeção de combustível no caso de um veículo, né? Quando a gente olha para um sistema de injeção eletrônica de combustível, seja ele para um carro, um caminhão, uma moto, uma aeronave, né? Eles todos dependem de sistemas embarcados para realizar esse tipo de controle, né? Se a gente for para o mundo das aeronaves, né, vocês vão ver que existem muitos microprocessadores e muitos microcontroladores embarcados na tecnologia daquela, foge mesmo à regra, né? Mas no nosso mundo, aqui no nosso plano, né, é, dos ambientes industriais, dos ambientes de veículos, né? Na automação, seja ela industrial, residencial, né, nós vamos encontrar muitas aplicações onde os microcontroladores têm papéis específicos. Quando então voltado para uma finalidade mais flexível, né, porém com volume de dados, né, grande, com conexões rápidas, né, em termos de relativo também ao volume grande de dados. Então, a gente fala de microprocessadores. Então, isso foi uma conversa que nós tivemos na nossa primeira aula. Aqui a gente vai, então, navegar agora, a gente vai conduzir a disciplina, né, no mundo dos microcontroladores, tá? Os microprocessadores, eventualmente, vão fazer parte da nossa discussão, mas quem tem papel fundamental aqui na nossa disciplina são os microcontroladores, que é a ferramenta que eu gostaria que vocês se qualificassem, para a utilização, né? Uma vez que ela representa uma possibilidade muito interessante de desenvolvimento para você, né? Que você pode estar utilizando aí na prática, no ambiente industrial, residencial, na ideia que você precisar embarcar, né? Ele vai oferecer muita flexibilidade, embora seja uma ferramenta específica, né? Eu digo flexibilidade no nível de projeto, porque você tem a possibilidade de implementar um microcontrolador em diversas frentes, né? Seja na área de instrumentação, você precisa, por exemplo, introduzir um sensor em um processo, né? E você não tem uma ferramenta disponível no mercado que lhe atenda. Então, você depende de desenvolver uma ferramenta específica, né? Então, veja, ele tem uma aplicação específica enquanto projeto, né? E ele fornece para você, o mesmo microcontrolador, a possibilidade flexível de elaborar diversas ideias na mesma plataforma. Mas quando implementado, ele vai ficar ali com aquele papel específico, tá? Então, é um conhecimento bastante interessante nesse sentido. Bom, para começar, então, o conteúdo dessa aula, a gente fala sobre a arquitetura, né, de microcontroladores, né? E a pergunta veio apenas para estimular ali, provocar no bom sentido a curiosidade de vocês, né? No sentido de entender, se você entende, se você sabe já o que é a arquitetura dos microcontroladores. A gente comentou na primeira aula um pouquinho sobre esse tema,
né? E aqui é o momento da gente explanar, né? Falar um pouco mais de forma abrangente para vocês. Bom, quando se fala de microcontroladores, né? A gente entende que ele é uma entidade, ele é um equipamento, né? Dotado de recursos de hardware e software, tá? Então, dentro dele, nós temos vários blocos, vários componentes, né, por assim dizer, que permitem que você introduza, por exemplo, o seu software vai ficar embarcado dentro do microcontrolador, né? Ele tem um espaço para que você processe esses dados, você possa rodar esses dados em uma memória que tem um comportamento dinâmico, que é a memória RAM. Então você vai rodar o seu programa nessa memória, né? Então, e você também tem um espaço de memória para você poder armazenar parâmetros, armazenar constantes, por exemplo. Então, digamos que você vá fazer ali um programa e precisa fazer cálculos. Você tem que armazenar alguns valores de constantes, de talvez fatores de ajuste, né? Ou, no caso do controle, é muito comum a gente falar, vou desenvolver aqui um controlador que eu tenho alguns parâmetros podem ser alterados, eu quero volta e meia estar ali alterando isso daí, né? Ou quero também salvar valores, né? Eu quero armazenar um dado valor de uma variável, por exemplo, a temperatura. Então, suponha que você tenha um sensor de temperatura conectado ao seu microcontrolador. Você quer registrar a temperatura em alguns momentos, a cada 5 minutos, você vai lá, faz a leitura de temperatura e salva. Faz a leitura de temperatura e salva. E vai montando ali um arranjo, né, com esses valores, né, para você depois, ao final de um período, fazer uma leitura. Então, também tem uma memóriazinha lá para você armazenar. Então, cada uma dessas memórias tem um papel específico, né, tem um propósito dentro do microcontrolador, você pode utilizar elas ali. Então, veja. Além disso, existem microcontroladores com capacidades que permitem você implementar um controle, né, baseado em PWM. Vou tentar falar mais especificamente sobre o PWM mais adiante, né, ao longo da disciplina. O PWM é uma modulação por largura de pulso. Então, a maior parte dos controles que nós temos utilizando microcontroladores que levam em consideração grandezas variáveis, né? Eu trabalho com PWM. Então, quando você apenas precisa ligar ou desligar alguma coisa, é simples, né? Você vai lá, troca o estado lógico da saída de 0 para 1 e aquele dispositivo é acionado, né? E de 1 para 0 ele é desligado, por exemplo. Ou vice-versa, caso você tenha uma lógica inversa, né? Quando você quer alterar a intensidade, diminuir, aumentar, né? Eu posso usar o PWM. Então, a exemplo de velocidade de eixo de motor, né? Tem um motor de corrente contínua. Imagine uma esteira, tem uma esteira, eu preciso garantir que ela tenha um torque constante, mesmo em baixas velocidades. Eu não posso simplesmente ligar ela na tensão máxima, né? Ou na tensão mínima e pronto, né? Então, eu preciso modular, né, a velocidade, só que manter uma potência constante, um torque constante ali, para que a carga variável em cima dessa esteira, ela vai produzir ali um momento de inércia, né? A carga vai fazer com que a esteira fique mais lenta, teoricamente, né? Então, para compensar isso, eu preciso ir modulando ali, né, a potência desse motor, modulando a velocidade dele. Então, esse controle é feito ali pelo PWM, né? Talvez mais visível do que isso seria controlar o brilho, a intensidade luminosa de LEDs, né? Então a gente vê várias aplicações que as pessoas vão lá, apertam um botãozinho, o LED vai ficando mais forte, mais fraco, né? Então aquilo ali é modulação, é a quantidade de potência que você transfere para o LED, né, no tempo, né? Então você consegue fazer com que essa variação ocorra controladamente a partir de uma modulação em PWM. Muitos microcontroladores, talvez a maioria deles, já vem com esse bloco dentro para você poder utilizar, né? Existe comunicação serial, né? Utilizando uma interface USART ou UART dentro do microcontrolador. Então são esses bloquinhos prontos
e já vem dentro dele, são recursos que vêm ali dentro. Então, eu tenho um hardware lá pronto, físico já para usar, né? E tem o software que eu vou embarcar. Tem também o exemplo do conversor analógico digital, né? Que permite que eu faça leitura de variáveis analógicas, digitalize essas variáveis analógicas, converta isso em bits. Então, olha que interessante. Eu posso ter ali uma tensão, né, que está adentrando ali ao microcontrolador, que está sendo aplicada num terminal dele, né? Essa tensão, ela varia ali de 0 até VDD, VCC, né, que é a alimentação do microcontrolador. Então, considerando que ela tenha essa variação dentro dessa faixa, né, entre o GND e o VDD, então, imagina que ele seja alimentado em 3,3 volts, né? No caso ali de um STM 32F407, por exemplo, o microcontrolador, a gente vai falar dele bastante aqui na aula, né? Então, imagina um microcontrolador desse, ou mesmo um PIC, tanto faz, tá? Um ESP32. Imagina que ele tenha um sinal analógico, né? Analógico, porque ele pode assumir qualquer valor dentro de uma faixa de operação. E esse sinal analógico corresponde ali à temperatura, tá? Então, na verdade, o sensor de temperatura está medindo a temperatura, variando entre menos 50 até 155 graus, vamos pensar assim, tá? Então, imagina que esse sensor seja capaz de fazer isso. E, proporcional a essa faixa de menos 50 até 155 graus, nós temos um sinal de 0 a 3,3 volts. Ele vai dividir essa temperatura, essa faixa de temperatura, em uma faixa de tensão. O sensor faz isso, tá? Ele é sensível à temperatura e ele entrega para o microcontrolador tensão. Então, imagina assim. Então, essa tensão é aplicada no microcontrolador, ou o microcontrolador não sabe o que significa aquilo, sabe que é uma tensão, só isso. Para ele, você pode falar que é nível, que é pressão, que é temperatura. Você sabe que é temperatura, porque você fez o projeto, né? Então, a partir de uma tensão analógica, o microcontrolador vai lá e converte esse valor analógico para um valor digital. Olha que interessante. Para fazer isso, ele usa um conversor analógico digital. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Então, esses módulos, esses bloquinhos, estão dentro de um encapsulamento, de um pequenininho assim, microcontrolador, tá? Então, ele tem ali recursos, tá? De hardware e de software, beleza? Então, além do teu programa que você desenvolve a partir de um computador, você tem um computador, tem uma IDE, um ambiente de desenvolvimento integrado, né? Então, vamos pensar que você tem o Microchip PIC 18F4550. Então, esse microcontrolador, ele vai ser programado dentro de uma IDE, então, um ambiente de desenvolvimento integrado, né? É, que no caso é o MPLAB IDE, por exemplo, tá? Então ali dentro você vai instalar esse no seu computador, o MPLAB, vai programar o seu microcontrolador, ok? Se você fosse trabalhar com uma tecnologia diferente, teria que ter uma IDE específica para aquela tecnologia, tá? Então digamos que você vai trabalhar com o exemplo que eu dei agora há pouco, né, de 32 bits, o STM32F407 da ST, né? Então, esse SP já usa uma outra ideia, vai usar o Cube, né? Escreve-se Cube, né? Cube. Então, você vai ter que instalar esse aí no seu computador. Se você for trabalhar, por exemplo, com um ESP32, então você vai utilizar ali alguns outros exemplos, né? Por exemplo, poderia estar trabalhando com o Tony, né? Então, dependendo da plataforma que você vai trabalhar, com a linguagem que você vai utilizar, né? Pode variar. Professor, mas tem algum tipo de variante dessas ideias? Tem sim. Existem ideias que são compatíveis, que não são diretamente do fabricante, mas que atendem bem. Então, se você tiver no exemplo do STM, o STM 32F407 e a família da ST toda, né, quase praticamente, você consegue programar com o QCOX, caso você venha a utilizar a linguagem C.
Veja que interessante, tá? Então, dependendo da linguagem, dependendo da família de microcontroladores, você vai ter uma IDE diferente. Então, software que você vai precisar para gravar o seu microcontrolador no computador, no PC instalado aqui. Então, você vai lá, instala, né? Verifica se na família de eh, modelos de microcontroladores tem aquele seu, que você vai utilizar, beleza, aí você configura o seu projeto e começa a fazer o seu programa. Fez o seu programa, testou ali de forma a sintaxe dele para ver se não tem nenhum erro nem nada, né? Aí você pode compilar esse programa, né? No caso de um compilador, tá? E aí existe a figura do interpretador, que é um outro tipo de ambiente, né? Então, falando aqui sobre esses exemplos que eu dei, ah, imagine que você esteja no CoolCox fazendo a programação em C, né, para o STM32F407 e você acabou de compilou todo o seu projeto. Então, o que que o compilador faz? O compilador, ele analisa todo o seu código e no final te dá um relatório, ó, o código está ok. Ou então há um erro em determinada linha, então você tem que corrigir e compilar novamente. Uma vez que você eliminou os erros, ele vai lá e faz um conjunto, faz uma a gente já naturalizou o termo compilado, né? Eu compilo, eu junto. Ele agrupa todo o projeto, tá? Que você desenvolveu num único arquivo. E esse único arquivo você faz download no seu microcontrolador e põe para rodar, né? Então, o compilador é assim, ele testa tudo para depois fechar e te entregar um arquivo. O interpretador, a exemplo do Tony no ESP32, ele funciona como um interpretador. Ele não vai compilar tudo e terminou o processo e te entrega. Ele vai rodar linha por linha. Se tiver um erro no meio do caminho, ele vai encontrar e vai parar, né? Então, o interpretador é um pouco diferente, né? Então, o MicroPython, aquela linguagem que a gente usa no Tony, né? Ele vai ter esse formato, tá? E vocês podem usar o simulador da Vocui também lá no ambiente online, né? No próprio browser, caso vocês queiram. Então, você pode estar implementando e vendo exemplos prontos já, que já estão desenvolvidos, tá? Então, eu abro um pouco assim nesse primeiro momento das nossas aulas para que vocês tenham a oportunidade de escolher, tá? Quando eu estudei microcontroladores, por exemplo, há um bom tempo atrás, né, há mais de 20 anos, eu me lembro que não tinha muitas opções. Então, você tinha que estudar, pegar um microcontrolador e só estudar aquele. É como se não houvesse outra opção. E isso era muito ruim, porque na hora de escolher o componente para fazer o seu projeto, você era obrigado a escolher aquele lá. Aí você olhava do lado, seu colega estava, seu concorrente na empresa, por exemplo, né, outra empresa, estava usando outra marca, outro modelo que era muito mais barato que o seu, tinha muito mais recurso e uma chance muito maior de sucesso no mercado. Então, a gente tem que olhar de uma forma ampla, tá? Não fica amarrado no único microcontrolador, não, tá? E a diferença entre eles, em termos estruturais, não é tão grande. O que vai mudar aí realmente são viabilidades, tá? E atendimento à solução do seu problema, tá? Então, olhando para um cenário de estrutura do microcontrolador, lembrando que ele tem hardware e software, tá? Nós entendemos que o hardware é bem tranquilo essa questão, ele está associado aí às propriedades do design, né, desse microcontrolador, o que ele tem, o que ele não tem lá dentro. Tem modelo que tem mais recursos, modelo que tem menos. Isso aí depende do que você precisa, depende, isso aí também vai estar agregado ao valor que ele vai ter. Tá? Quanto mais recursos, quanto mais estabilidade ele tem, mais velocidade, mais caro ele vai ficando, tá? Essa é uma regra. Já o software, tá? Ele vai estar vinculado aí à questão da programação dele, né? Então, como eu já adiantei um pouquinho aqui sobre as ferramentas que você vai utilizar, né? Então, o software é associado aos programas, tá? Na parte de hardware, tá? Que nos preocupa bastante e que é importante para você, estudante, conhecer, é essa questão aí do diagrama de blocos de um microcontrolador. Então, uma das principais coisas, as primeiras coisas que eu trabalhava numa disciplina presencial, aqui, que ficava muito tempo ali com os alunos na sala,
eu costumava pedir para eles fazerem, tá? E é uma tarefa que eu gostaria de pedir para vocês fazerem também, pegar um datasheet, tá? Do microcontrolador que vocês vão utilizar, tá? Aqui no exemplo está sendo dado o Atmega 32, né? Quem já teve contato com o Arduino, né, ou vai ter contato com o Arduino, eu não falo muito do Arduino aqui, mas ele é uma plataforma, tá? O Arduino não é um microcontrolador, então é interessante entender isso. Eu considero, né, que aqui a gente tem placas prontas com o microcontrolador, e essas placas prontas para você desenvolver alguma coisa ali, ela é uma plataforma, tá? O microcontrolador é o chip, tá? É o CI que vai lá. Então, para você entender isso, né, sempre pegue o datasheet do componente e estude o datasheet. Professor, mas o datasheet está em inglês. É isso aí, tá? Mas hoje nós temos muitos tradutores, né? É importante que você também saiba esse inglês básico aí para poder evoluir, tá? Então, uma dica aí para você. Então, pegue o datasheet, encontre o diagrama de blocos do seu microcontrolador. Pode escolher um, não tem problema, tá? Tem o Atmega, tem o PIC, tá? Pode pegar um PIC 16F877, um PIC 16F628, um PIC 18F, que já é uma família acima aí, 4550. Todos eles são bons microcontroladores. Você pode pegar ali um ESP32, né, S3, você pode pegar um STM32F407, tá? Você pode partir ali para outros fabricantes caso você queira, tá? Aqui são apenas alguns exemplos. Vá até o datasheet, vá na internet, encontre o datasheet desse componente. É uma tarefa para você, tá? Eu quero aprender microcontrolador, esse é o caminho, tá? Além dos livros, além do conteúdo da internet, é, busque o datasheet desse componente e leia esse datasheet, né? O máximo que você puder, dê uma folhada, vê o que tem ali, né? Você não vai entender uma pancada de coisa, não tem problema, tá? E é importante que isso vai ter o papel fundamental que é gerar a sua curiosidade, para que você possa aprender mais, tá? E ali no diagrama de blocos, você tem uma visão do que é aquele microcontrolador, que tem dentro da caixinha dele. Tá? Você vai ver microcontroladores de 8 bits, microcontrolador de 32 bits, tá? Veja vários. Quanto mais você vê, mais conhecimento você vai adquirir sobre essa ferramenta. Você só ganha com isso, tá? E na hora de selecionar um microcontrolador para o seu projeto, você vai ter propriedade, tá? Para poder fazer isso. Então, olhando para uma figura como essa, vocês estão vendo aqui que nós temos uma figura central, tá? Que aqui está no inglês halo, tá? Esse halo representa a nossa ULA, que aqui no português é unidade lógica aritmética. Aqui é como se fosse o nosso cérebro do microcontrolador, tá? Então nós temos, vamos nesse exemplo dado, alguns blocos, tá? Eu tenho um program counter, que é o item responsável por contar, né, a execução do nosso programa, né? Nós temos ali uma entidade para isso. Nós temos a unidade de memória de programa, que é a nossa memória flash. Então você vai gravar na flash, assim que você desenvolveu que na IDE, né? Está trabalhando ali com uma IDE dessas que eu dei exemplo, e você fez download no seu microcontrolador, tá? Importante, entre o computador PC e o microcontrolador aqui do outro lado, no meio tem a figura do programador, tá? Então, a gente vai mostrar isso para vocês no momento de gravar ali, para vocês entenderem. Cada microcontrolador tem o seu programador, tá? Tem o seu hardware específico para programar o chip, tá? Então, eu estou trabalhando com o PIC, né? O PIC tem um gravador dele. Se você não tem o gravador dele, na tua placa tem que ter ali ou em JDM, que é um formato de gravação de PIC, né? Ou em ICSP, em circuit, tá? Então, tem duas formas ali que nós conhecemos de gravar um microcontrolador PIC, tá? Pode ter até mais, mas essas duas são que a gente usa.
Então, esse grava a figura do gravador, o hardware necessário para gravar o microcontrolador, tem que ter também, tá? Então, é mais uma coisa importante, tá? Mas voltando para dentro do microcontrolador, falando dos bloquinhos dele, tá? Estou lá no datasheet olhando aqui os blocos que tem lá dentro, tá? Então, eu tenho aqui um registrador de instruções, tá? Instruções são como se fossem comandos que a gente dá para realizar alguma coisa. Então, vamos pensar. Você tem um registrador, tá? Registrador, então eu vou começar do exemplo mais simples aqui. Imagina que você tenha uma memória, e essa memória é dividida em 8 pequenos pedaços, né? Então você tem um tamanho de memória, tem 8 espaços, a gente vai falar isso, chamar isso de uma memória de 8 bits. Eu posso, em cada espaço desses 8 espaços, cada espaço só pode assumir dois valores, ou é zero ou é um, lá dentro, tá? Então, não tem como ser diferente disso. Eu não posso escrever dois, três, quatro, não. Ou é zero ou é um, né? Então, o arranjo desses bits todos combinados vão me dar a possibilidade de representar um número decimal que eu queira. Tá, mas com 8 bits, até que valor que eu posso representar? É muito simples. Você faz 2 elevado a 8 para você saber. E vai dar 256, né? Ou seja, ele vai de 0 até 255, que dá 256 variações, né? Então, se eu encher de um ali dentro, todos eles forem um, tá? Eu vou ter o número máximo, 256, tá? Se eu tiver, dependendo do número que eu coloco, dependendo do espaço que eu coloco, da direita para a esquerda, né? Aqui está invertido porque a minha tela é rebatida, né? Mas você pensa assim, da tua esquerda, desculpe, da sua direita, né? Da sua mão direita até a sua mão esquerda, vai aumentando o valor, né? Então, da direita eu tenho um bit menos significativo, na esquerda eu tenho mais significativo, então vai aumentando ali. E aí é uma conversão binária decimal, tá? Não é o objetivo aqui da gente falar sobre isso, porque vocês têm disciplina específica para você aprender, né? A conversão digital binária para decimal, por exemplo, tá? Então, o registrador, ele tem esses bits ali dentro, né? E cada um desses bits, ele vai ser utilizado, né, para você poder mostrar o status, né, de algum tipo de operação dentro do seu microcontrolador, né? Então, com base nessa estrutura de registrador, eu tenho um registrador, por exemplo, para mostrar o estado lógico dos terminais de uma porta do microcontrolador. Então, nós chamamos de porta, mas é um arranjo de pinos. Então, imagine aqui um conjunto de 8 pinos, onde cada um dos pinos tem um bit que representa o estado lógico dela, tá? Então, eu vou olhar para aquele registrador específico daquele conjunto de pinos. Então, serve mais ou menos para isso. Então, tem toda uma estrutura ali. E como é que onde é que está esse registrador para que quando o bit mudar de zero para um, de um para zero, né, ele poder então mudar de estado, e tem que estar na memória, porque eu vou acessar isso na memória, né? O meu microcontrolador vai ficar, eu fiz o programa e montei uma instrução, né, que diz assim, testa, né, o valor daquele registrador, né, e veja como ele está, né? Se ele mudou de zero para um, de um para zero, por exemplo, eu apertei um botão. Então, vai mudar o estado lógico do pino daquele microcontrolador, né? De zero para um, ou de um para zero, né? Dependendo do que você está mandando ali, né? Se o teu botão está ligado em GND, quando você aperta, ele joga o GND no pino. Então, ele muda de um para zero, por exemplo, né? Eu coloco um resistor ligado no pino, esse resistor está ligado em VCC. Então, o tempo todo ele tem VCC ali. Mas naquele mesmo ponto, naquele mesmo pino, eu coloco um botão, né? E quando eu aperto o botão, ele manda GND. Ou seja, ele tem um resistor de pull-up, né? Ou pull-up, né? Então, esse resistor fica o tempo todo mantendo 5 volts ali, ou 3,3. E quando eu aperto o botão, ele envia zero, né? E para não fechar curto, esse resistor está ali. Porque eu vou enviar zero, ao mesmo tempo eu estou enviando VCC. Mas atenção, cai em cima do resistor, né? Então, isso é muito comum, a gente vai usar bastante.
né? Então, como que eu identifico isso dentro do programa? Identifico a partir da análise do registrador que está o tempo todo testando ali o conjunto de pinos, onde tem aquele pino que eu estou falando. Então, eu escolhi um pino daquele e falei, eu vou colocar um botão aqui. Quando eu apertar o botão, eu olho para o bit que muda de 0 para 1 ou de 1 para 0. Então, no caso, quando mudar de 1 para 0, que eu apertei e mandei GND, né, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, a instrução, né, que vai pegar os dados dali, vai colocar em outro registrador, tá? Ele vai vir a partir aí desse bloco, tá? Então, tem uma decodificador, desculpe, de instruções, no caso dessa tecnologia aqui do Atmega, tá? Então, a memória, veja, está vinculada, a memória que admite essas variações é a memória RAM. Então, existe um espaço na memória RAM que é responsável pelo registrador dos pinos. Ah, tem um registrador que vê o bit da comunicação serial, tem um registrador específico para você ver se houve um estouro do contador. Então, o contador, ele vai contar de 0 até 255. Chegou em 255, ele não pode contar mais, porque ele é de 8 bits. E aí, como é que eu conto um número que é maior do que esse? Eu tenho que indicar que houve o estouro, né? Porque tem o Carry One, né? Que ele superou a capacidade do nosso contador. E aí, com base nesse estouro, eu ligo um outro contador para mim poder somar os dois contadores e chegar num valor maior, por exemplo, e assim por diante, tá? Então, são coisas que acontecem aí no nosso microcontrolador, tá? Ah, mas eu tenho um microcontrolador maior, já é 32 bits, então eu tenho condições de fazer contagens maiores também. Então, veja, já começa por aí a análise da necessidade de trabalhar com microcontroladores de maior capacidade, tá? Então, é nesse sentido. Bom, aqui nós temos também uma área muito importante do nosso microcontrolador, que são os registradores de uso geral, tá? Então, você vai criar variáveis, você está lendo uma temperatura, então você vai criar um espaço para salvar esse valor digital, tá? Lembrando, pessoal, muito importante, microcontrolador só armazena dados digitais. Você pode ter qualquer coisa analógica, mas para ele virar dados em memória, ele precisa ser convertido de analógico para digital. Então você não vai ter dado analógico salvo. Não tem memória para guardar isso no microcontrolador, tá? Então a gente tem que entender isso. Tudo tem que ser digitalizado. Dentro do microcontrolador só funciona binário, beleza? Muito bem. As interfaces de entradas e saídas, né? Acabei falando um pouquinho sobre isso já, né? Então aquele conjunto de terminais, de pinos ali, vão ser interpretados nesse formato. Timers, né, são temporizadores, assim por diante. Então, cada bloquinho desse tem um papel e eles se comunicam. Eles têm umas vias de acesso, como se fossem as ruas aí da sua cidade. Então, como que você sai da sua casa, por exemplo, e vai até o centro da sua cidade? Qual que é o melhor caminho para fazer isso? Qual que tem o menor fluxo em determinado horário? Então, você escolhe esse caminho. Claro, que está de carro, eu posso ir para onde eu quiser. Mas no microcontrolador não. Ele tem as ruas fixas, ele tem o centro da cidade dele, que é a unidade lógica aritmética, e ele tem que respeitar determinados conjuntos de regras para ele poder trocar dados aqui, né? Já pensou se você apertasse o botão aqui do teu sistema embarcado? Você precisasse esperar uns 5 segundos, 10 segundos, para daí ele ler o botão e fazer alguma coisa? E seria confortável para você? Você comprou ali um gadget, você comprou um aparelho qualquer, um controle remoto, alguma coisa que você tenha, você vai apertar o botão e fica torcendo para, em algum momento, acontecer alguma coisa. Não funciona assim. Seu próprio smartphone, tem o smartphone, aí você pega ali o botão e aperta, né? O que que vai acontecer? Vai demorar para reagir? Tem que ser instantâneo. Então, a instrução que lê, olha que legal, a instrução, né? O que vai acontecer com a função atribuída àquele botão tem que ser instantâneo. Então, o fluxo de troca de dados, né, o teste lógico desse botão e a ação associada a esse botão tem que ter uma velocidade bastante alta, né? Então, aqui dentro, a organização
Disso tudo depende da arquitetura do microcontrolador. Por isso que eu falei lá de von Neumann e Harvard na última aula, tá? Então, mais ou menos por aí. Ah, e aqui são alguns exemplos que eu deixei para vocês, né? Em termos de hardware, nós temos o próprio clock no microcontrolador. Ele pode ser externo ou interno e pode ser dado a partir de um ressoador, né, cerâmico. Ele pode ter um cristal, tá? Ele pode ter um circuito integrado específico, né? Tudo isso é externo, né? Eu posso ter resistores, capacitores, enfim, tá? Pode ser interno. Então, dependendo da precisão e dependendo do seu propósito, você vai usar um dado clock. E aí uma dica, tá? Quando a gente usa clock de baixa qualidade, você começa a ter problemas. E quando você tem algumas aplicações mais específicas, por exemplo, tem uma comunicação que vai utilizar uma comunicação síncrona, e eu preciso ter ali um RS485, ele monta uma rede, eu tenho um microcontrolador, eu tenho até 32 dispositivos conectados e tem um cabo que pode ter até 1.200 metros. Imagina que legal uma situação dessa. Então, uma aplicação de exemplo, um sistema de controle de umidade do solo. Então, você tem vários dentro de uma estrutura de plantio, né, que você precisa medir a umidade dentro de vários vasos diferentes, né, e controlar a umidade para acionar irrigação, né. Então, cada um deles, né, eu tenho ali até 32 diferentes dispositivos enviando sinais de umidade, né, a partir de uma rede, né? E essa rede, então, tem um cabo que vai distribuindo esses dispositivos, tá? Um exemplo. E ali há um sincronismo de envio de dados entre o mestre e os escravos, que são esses dispositivos. E aí você consegue, a partir daí, entender que há uma necessidade de enviar os pacotes de dados, receber os pacotes de dados com sincronismo. E o clock tem que ser muito preciso para fazer isso. Então, nesse exemplo, eu preciso de um clock muito bom. Não posso usar qualquer oscilador para fazer isso, tá? Quando eu tenho troca de dados, né? Você deve ter visto, deve ter observado algum tipo de relógio digital, no painel de um carro, ou mesmo na sua casa, ali naqueles rádio-relógios, né? Que ele atrasa. Passa um tempo, você ajusta ele, passa um mês ali, você vai ver que está atrasado de novo. Então, muitas vezes ele está usando um clock de má qualidade. Então, pensa nisso, tá? Na hora de fazer o teu projeto. Então, dentro do microcontrolador tem os barramentos internos, barramentos que variam aí de 8 bits, né, 16 bits, dependendo da tecnologia. Barramento interno, tá? Memória de programa, memória de dados, tá? Registradores, um assunto que a gente vai falar bastante. Bits e bytes, né? Registradores de entradas e saídas, recursos de I/O, assim por diante, tá? Bom, o clock, todo mundo já ouviu falar, né? Então, é o ritmo do nosso microcontrolador, tá? Ele vai variar de 0 para 1 na velocidade, depende de cada um deles. Tem tecnologia que divide por 4, né? O clock externo para a entrada ali, divide por 4, por conta de um tema que a gente já vai falar aqui mais à frente, tá? Então, lembrando que o período é isso aqui, tá? Entre uma borda de subida e outra, eu tenho um tempo aqui, tá? E esse aqui é o período de clock, tá? Aqui eu dividi no meio mesmo, para dizer que o clock, nesse caso aqui, tem um dead cycle, né? Tem um ciclo ativo de 50%, tá? E esse diagrama que eu vou mostrar agora, tá? Nesse caso, esse diagrama está no datasheet do componente. Até coloquei aqui, ó, datasheet, microcontrolador PIC 16F628A, tá? É, por favor, baixem esse datasheet da internet, né? Pesquisem, olhem para ele, é importante, tá? Vocês vão encontrar essa figura aqui na página 15. Ele mostra para nós aqui ó, o oscilador, né? Tem lá o oscilador cristal. E eu tenho aqui o coloque dele, ó. Eles não colocam retinho, porque na prática não é retinho, tá? Tem sempre um atrasozinho, assim, entre a borda de descida e subida dele, tá? Então parece meio que uma parábolazinha, né? Então eu tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro. A cada conjunto de quatro pulsos é que eu vou ter ali, na verdade, um.
pulso, tá? Então, o Program Counter vai contando a cada 4 pulsos do nosso oscilador um ciclo, tá? Porque ele tem aqui os seus 4, tá? É, registradores aqui de clock, tá? A sua saída de clock, que ele tem aqui esse comportamento, né? E aqui embaixo é onde ele vai fazer o processo de buscar a instrução e executar, buscar, executar, buscar, executar, tá? Então, a cada um desses aqui, ó, ele faz 2 operações, tá? Por conta de 4, precisa de 4 ciclos, justamente porque ele depende de toda essa estrutura para buscar e executar. Então, ele divide por 4 internamente o clock externo, tá? Então, aqui tem outra forma de você entender num exemplo, né, textual. Então, essa linha 1, tá? Está mostrando um comando que está sendo dado, tá? Essa é uma linguagem assembly, tá? Onde tem 4 linhas, né? Então, começando aqui pela linha 1, e aqui está sendo executado, tá? Essas 2 estruturas. Então, na primeira linha, move LW, e esse valor 55 aqui. Então, o que acontece? Essa instrução, tá? É uma das instruções, dos 7 instruções desse microcontrolador, assembly. Ele vai mover uma literal, tá, para um registrador chamado work, que tem nesse microcontrolador. Então, ele vai mover o literal 55 para dentro de work. Pega e move para work. Tá? Então, ele vai pegar agora na segunda linha, vai mover o work para um outro registrador, chamado port B. Tá? Na segunda linha. Na terceira linha, ele vai chamar uma subrotina sub 1. E na quarta linha, ele vai atribuir um bit 1, né? Bit set file, tá? Port A, pino 3. Então, isso aqui é apenas um exemplo, tá? E aqui do lado você vê o que está acontecendo, ó. Então, ele busca a linha 1, né? Nesse caso aqui, e executa ela. No momento que ele está executando ela, ele busca a 2, e no próximo tempo ele executa a 2 e já busca a 3. No outro momento, ele executa a 3 e busca a 4. Tá? E aí, por último, ele busca e executa aqui, no caso, a subrotina 1, né? Que a gente chamou aqui, e executa a subrotina 1 no próximo tempo. Então, a cada bloquinho desse aqui é um tempo. Então, veja que interessante. Tá? Fetch é buscar, execute é executar, e flush ele libera aqui. Tá? Enfim, então isso aqui é um exemplo de como ele funciona, passo a passo. Tá? Então, um pequeno programa e como ele estrutura isso. Então, considerando um microcontrolador PIC, tá? Que é uma plataforma aqui, ó, RISC, Reduced Instruction Set Computer, tá? Porque ele tem um set de instruções reduzido. Mais prático, talvez, para fazer pequenos projetos, né, de tarefas não complexas, tá? Tarefas complexas, onde você precisa ter um nível de detalhe, você vai trabalhar com o microcontrolador CISC, e Complex Instruction Set. Aqui é Reduced, tá? Só para a gente lembrar. Tá? Então, está bem detalhadozinho, eu fiz aqui passo a passo para vocês poderem estar entendendo, tá? Muito bem. O período. Isso aqui já é um conhecimento prévio de vocês também, estou só recapitulando, né? É um exemplo aqui onde tem um clock de 1 kHz, né? E o período dele, né? Eu preciso entender quantos milissegundos a partir desse 1 kHz isso me dá, né? É claro que você não vai trabalhar com 1 kHz, vai trabalhar com velocidades maiores. Mas é só para a gente lembrar por que saiu 1 milissegundo ali de 1 kHz, tá? E tem essa equação que nos dá esse valor. Muito bem. Os barramentos internos, a gente pode olhar aqui para uma figura em cores, né? Você não vai encontrar muitas figuras em cores, a menos que você esteja trabalhando com um ESP32, porque a Expressive gosta de mostrar as coisas coloridas, né? A maior parte dos datasheets são todos preto e branco, tá? Então, aqui é mais para a gente olhar de novo. Isso aqui é uma representação semelhante àquela que eu mostrei antes para vocês, tá? Então, os barramentos internos, né? Eles interligam os módulos, os bloquinhos que tem. Então, veja que eu tenho um barramento de endereço e tenho um outro barramento de dados, tá? É importante olhar para isso. Você está falando de uma estrutura que tem 2 barramentos dependentes. O que que é?
essa arquitetura, né? Então, lembra que eu falei para vocês do Harvard e von Neumann na aula anterior? Tá? Então, Harvard tinha separado os dois barramentos para fazer isso daí. O von Neumann não, ele tem que compartilhar o mesmo barramento. Então, uma vez ele vai lá, pega os dados e traz, depois ele usa o mesmo barramento, ele volta lá pegar os dados. Tá? Eu tenho endereço e tem dados. Então, aquele tempo que você viu agora há pouco ali no exemplo que eu acabei de mostrar, né, que ele busca, executa, busca, executa, busca, executa, ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, ao ponto em que no von Neumann ele teria que ter o dobro de operações para realizar. Talvez não exatamente o dobro, né, mas vai dar um pouco mais. Ah, então aqui você vai observando os bits, tá, entre as entidades do microcontrolador. Tá? Aqui eu estou usando um modelo já de microcontrolador PIC, é o mesmo 628A, né? 16F628A. E lá dentro a gente tem um diagrama de blocos um pouco mais elaborado, tá? Então você tem aqui o port A, port B, tá? São dois registradores, tá? E a gente tem aqui a figura dos terminais mesmo, já direto. Daí os nomes que tem aqui, ó. É importante você olhar para isso e entender o seguinte. Para o mesmo terminal, eu posso ter mais de uma função. E você vai escolher uma delas para você usar. Ah, eu vou usar para analógico esse pino aqui, eu quero receber o sinal de um sensor nele. Então, ele tem o AN0 aqui, ó. É uma entrada analógica, tá? Só que ele não tem conversor analógico digital. Esse microcontrolador não tem, ele tem comparador, tá? Então, é importante entender isso, tá? Alguns têm ADC, né? E também DAC, que é o contrário. Eu tenho digital já e quero converter para analógico. Tá? Tem uns que tem DAC. Tá? Nesse caso aqui, então eu vou usar para fazer a leitura de um sinal analógico e quando tiver um determinado valor, eu quero fazer alguma coisa. Quero ligar um ventilador, sei lá, um aquecedor. Então, eu vou usar analógico. Então, esse pino aqui na programação você já define já ele como sendo a sua entrada analógica. Ou não, quer usar para colocar um botão, apertar o botão e fazer alguma coisa. Então, acender um LED, por exemplo. Então, vai usar ele como RA0. E mesma coisa para os demais pinos. Ó. Tem terminal que tem até três funções. Ó. Por exemplo, RA6 para uma entrada, um I/O digital. Pode ser saída, pode ser entrada. Tá? Pode ser para pôr um botão, pode ser para pôr um botão LED aqui. Né? Eu tenho o OSC2, né? Que daí, se eu for usar um cristal externo, né, um cristal, junto com o microcontrolador, eu vou ter que utilizar dois pinos aqui para esse cristal. Então, eu já vou perder o RA6 e o RA7. Tá? Então, são terminais que não pode ter outra função mais. Não posso usar como pino de entrada e saída porque já tem um clock aqui nele. Então, você já perdeu dois pinos por usar o cristal, mas ao mesmo tempo você tem um bom clock. Tá? E assim por diante, você vai olhando para cada um deles e vai vendo. Então, porte A e porte B, porque esse microcontrolador é pequeno. Ele é um microcontrolador de poucos pinos, poucos terminais, tá? Não é eterna, tá? É terminal. Brincadeira essa parte, né? As pessoas costumam, na informalidade, falar, o componente tem a perninha. Não, não tem perna. Quem tem perna é animal, é essas coisas, né? O componente tem terminal. E aqui dentro você tem blocos, né, importantes. Por exemplo, os ART, para você fazer comunicação serial, Data EEPROM. Então, você tem EEPROM, você tem uma memória aqui para armazenar dados. Você pode armazenar alguma leitura que você fez, uma constante que você quer usar no seu programa, né? Ah, e diversas outras funções. Eu não vou entrar em detalhe agora, né? Tem muita informação para a gente trabalhar nesse primeiro momento. A gente vai falar ao longo da programação das aulas, tá? Bom, dentro dos barramentos internos, a gente entende que existem arquiteturas de 8, 16, 32 bits, tá? Ah, né? E aqui a gente fala um pouquinho sobre um tema muito importante que eu quero debater com vocês na próxima aula, tá? Quero que vocês estejam aptos a entender isso aqui, tá? Porque eu vou até enunciar aqui, mas eu vou retornar aqui com vocês, tá? Que é o seguinte, como que eu vou resolver o problema com o microcontrolador? Eu tenho que fazer alguma coisa aqui, ó, resolver um problema, automatizar uma máquina, eu tenho que capturar dados, eu tenho que fazer um sensor. E aí, qual microcontrolador eu vou usar? É 8, é 16, 32, né? Hoje, basicamente, você fala muito sobre 8 e 32, tá? Dentro desse cenário, são os dois que mais se utilizam. E qual que eu vou usar?
Aqui eu coloquei um exemplo daquele Arduino, que todo mundo fala. O Arduino está aqui em cima e aqui embaixo está uma plataforma, tá? STM32F407 Discovery, tá? Ou 32F4 Discovery, tá? Então, essas duas plataformas, tá? Então, esse Arduino, ele usa o Atmega 328 e o Discovery aqui está utilizando o STM32F407, que é esse microcontrolador que eu estou passando o mouse aqui, tá? Essa plataforma de baixo é de 32 bits, essa plataforma de cima é de 8 bits. Qual que eu vou usar? Depende do que você precisa fazer, tá? Aí você olha para o primeiro ponto. No caso de 8 bits, como eu comentei com vocês, você vai de 0 até 255, né? E ali, no de 32 bits, você vai de 0 a um valor bem grande. Não vou nem pronunciar aqui para vocês, tá? Então, depende muito do que você precisa fazer, tá? Memória também, que você vai estar utilizando, né? Tamanho que essa memória precisa ter, para que você possa guardar o seu programa, né? Quando você vai desenvolvendo o programa, ele vai te dando quantidade de bits que você está ocupando, tá? Ah, no caso do 16F648, né? Não é o 628, é o 648. Ele tem 8 bits, é um microcontrolador de plataforma de 8 bits. Ele tem 4.096 palavras, 12 bits. Então, 4.096 palavras, tá? É o tamanho das palavras que tem na memória, tá? Então, esse é um exemplo, para você dimensionar se isso vai atender você ou não. Isso você vai encontrar no datasheet, tá? Você pega o datasheet e olha para você encontrar essa informação de cada um deles. Memória de dados, tá? EEPROM, tá? Então, a memória que ele vai armazenar os dados para você. A memória RAM é onde você vai rodar o programa, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Tudo isso aqui, ó, esses tamanhos dependem do modelo de microcontrolador, dependem da estrutura dele, e você vai encontrar essas informações dentro do datasheet, tá? A tabelinha aqui que saiu do datasheet, do microcontrolador, 628, só que lá dentro tem o 648, 627, para você comparar, né? Então, você tem quantidade de memória de programa, quantidade de memória de dados, seja ele EEPROM ou SRAM, né? Static RAM, então você consegue ver o tamanho desses dados aí que podem ser armazenados, tá? Então, o registrador é o local, né, da memória onde vai ter a dinâmica ali de status dos bits, eu já comentei com vocês agora há pouco, tá? Então, no PIC, por exemplo, ele é dividido em bancos de memória. Então, eu tenho o banco 0, 1, 2 e 3. Você precisa endereçar daí dois registradores para poder acessar. Então, ao longo da sua programação, eu quero acessar um registrador que está no banco 2. Então, você tem que pegar RP1 e RP0 e falar para ficar assim, ó. RP1 bit set file, e se for em assembly, né? Bit set file RP1 e bit clear file, né? RP0. E aí você vai estar chamando o banco 2. Na programação a gente vai ver isso, tá? Então, para eu acessar um registrador que está no banco de memória 2, eu tenho que configurar RP1 e RP0. Se fosse no banco 1, ele tem outro valor. Se fosse no banco 3, ele tem outro valor. Então, cada vez que você vai acessar, né, você precisa pôr o código do RP1 e RP0, tá? Aqui tem esses bancos, ó. No datasheet também está lá, essa informação vem lá. Banco 0, banco 1, banco 2, banco 3. Então, se eu quero o registrador do banco 0, então tá lá. Eu quero chamar aqui, ó, o CCP1COM. Então, eu quero acessar esse registrador e testar um bit dele. Eu tenho que chamar o banco 0. Não, eu quero chamar esse outro aqui, ó, o PCLET. Quero pegar esse registrador e ver o status do bit 3 dele, né? Então, tem que chamar o banco 2. Então, são exemplos, tá? Então, cada um dos registradores vão estar mapeados dentro desses espaços, né? A gente faz aí uma coisa chamada paginação de memória no programa. Então, aqui no exemplo, tá? Eu tenho aqui um dado registrador, tá? O bit GIE, tá? É o bit 7. Ele chama-se Global Interrupt Enable Bit. É o bit de habilitação global de interrupção do registrador INTCOM. Então, esse INTCOM, se eu voltar aqui, tá?
ele vai estar em algum lugar aqui, em alguma memória aqui, por exemplo, a Intcom está no banco 1, tá? Intcom, né? Endereço 8BH, né? Muito bem. Então, o exemplo do Intcom, ele foi lá, eu abri o Intcom, tem 8 bits lá dentro, ó, bit 0 até bit 7, e o GIE é um bit, dependendo do estado dele, 0 ou 1, isso significa alguma coisa para mim, tá? Então, nesse sentido, é que eu estou colocando para vocês poderem ver. Porque cada um desses espaçozinhos aqui ele tem 8 bits, é divididinho em 8 lá dentro, tá? Então, para você entender a dinâmica. Uma coisa importante, bit é com letra B, minúsculo. Byte, que é um conjunto de 8 bits, é B maiúsculo, tá? Então não se esqueçam disso. Então, o byte, ele tem uma estrutura assim, ó, 8 bits, né? Mas cada um desses bits aqui, tá? É um bit. Então tem um B minúsculo. O conjunto desses 8 aqui é o byte, tá? Que é o B maiúsculo. Então, na representação, tem muito erro disso, principalmente na internet. A memória tem é, tantos bits de memória. Normalmente é kilobyte, né, que eles colocam para medir isso. Mas a pessoa não tem o cuidado, ela não tem esse conhecimento. Então, ou então não tem uma velocidade de 256 kilobits por segundo, né? O K é minúsculo, porque K é 1000, múltiplo, né? 10 a terceira. Sempre vai ser K minúsculo. K maiúsculo é quando você quer mostrar uma temperatura em escala Kelvin. O resto é K minúsculo. Então, quilograma, quilômetro, kilobit, K minúsculo, tá? E bit, minúsculo, B minúsculo, kilobit por segundo, né? Então, se você colocar um B maiúsculo, já multiplica por 8. Olha que diferença que vai dar. Então, kilobit por segundo, B minúsculo. Se fosse byte, era B maiúsculo. Então, cuidado com isso, tá? Senão você vai escrever errado e você vai reprovar, de repente, num concurso, em algum lugar que você tem que ter esse critério, tá? Faz diferença, tá? Registradores de I/Os, com os ports, porte A, porte B, né? Aqui tem um descritivo, né, dos registradores que tem no microcontrolador, mas no datasheet você vai encontrar tudo isso, tá? Aqui a gente fala um pouquinho sobre os recursos de I/O, esse já é um outro modelo, coloquei aqui um pinout, pinout, todo microcontrolador tem, pinout, é um desenho ou uma tabela que mostra os terminais do componente e suas funções. Essa setinha indicando para dentro ou para fora, ou para dentro e para fora ao mesmo tempo, indica que ele pode ser de entrada e saída ou só de entrada, tá? E os nomezinhos de cada pino que pode ser configurado daí, de acordo com a sua necessidade. O software, aquilo que eu já comentei, só vou passar para a gente falar, mas são os IDEs, né? No caso do MPLAB, você vai usar para o PIC e assim por diante, tá? E é isso, pessoal. A gente já finalizou aqui. Conclui, então, essa nossa aula número 2. Agradeço demais pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês, né? Me coloco à disposição caso vocês tenham dúvidas. Acredito que as dúvidas vão surgir aí ao longo da disciplina, né? Essa é a primeira, digamos assim, é a segunda aula que a gente teve, mas é uma primeira oportunidade de falar um pouco mais aprofundadamente do microcontrolador, né? E a partir das próximas aulas, a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre a interação de software e hardware, né? Agora você já tem uma base boa para a gente começar a trabalhar nesse sentido, tá joia? Mas fiquem à vontade aí para comentar e pedir ajuda caso vocês não estejam entendendo, tá joia? No mais, fiquem com Deus aí, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.